vamos ver. Videozinho do Tucas. Jogos têm uma duração ideal. Isso é uma coisa que eu tava vendo pessoas discutirem. E jogos hoje em dia estão longos demais. Aí fazem eles mais longos e mais caros. Enfim. Tá frio. Época do roupão roxo. Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas. E de todas as preferências que envolvem gosto pessoal nos games, como gráficos, gênero, narrativa, estilos de gameplay, plataforma e tantas outras que existem, eu acho que nenhuma é tão pessoal e divisiva quanto a duração dos games. E antes que vocês me perguntem de onde eu tirei esse assunto e eu respondo usando um meme do Batman Feira da Fruta... Lógico que foi do c... Podia ser mais da onde? Tarde demais. É o seguinte, com o lançamento recente de Hellblade 2 e a postagem de gameplays completas do game aqui no YouTube, a galera percebeu que o jogo tem menos de 6 horas. E se tratando de um jogo exclusivo de uma plataforma, isso foi suficiente pra virar um argumento pra criticar o Hellblade 2. Coisas do tipo, imagina pagar X dinheiro num jogo e ele ter menos de 6 horas. Ou então, imagina um jogo ficar X tempo sendo produzido e ele ter só isso de tempo. Eu vi diversos comentários nessa pegada na semana de lançamento do Hellblade 2. Pior que esse jogo é bonzão. Foda que eu não tenho muita paciência pra jogar o 1 e jogar o 2. Mas enfim. Eu acho esse argumento meio imbecil. Assim, pra quem viu a gameplay, vale os 200 e poucos reais esse jogo? Porque, tipo... Porra, o jogo teve uma produção fodida, assim. Tudo bem que eu cago pra gráfico. Eu acho que o gráfico não é a coisa mais importante de um jogo. Mas ele tem uma tecnologia interessante, né? E daí, porra, 6 horas não é pouca coisa pra um jogo. A gente direto joga jogo de 2 horas, 3 horas. Não? Já ouvi falar desse jogo, mas nunca vi nada sobre. É bem legal, é bem legal. Eu não cheguei a jogar. E pelo menos pra mim, eu acho que o fato dele ser um jogo exclusivo foi um forte motivador. Eu digo isso porque quando The Last of Us Part 2, um jogo que tem mais de 20 horas de gameplay, foi lançado lá em 2020, eu também vi gente criticando a duração total e falando que isso era pouco tempo de jogo. Irmão, Portal, uma das melhores experiências já criadas pelo ser humano, Fala. tem menos de 2 horas de jogo. Exatamente. Foi exatamente o que eu falei. Tipo, porra. Eu acho que é o quanto ele oferece. Tá ligado? Tipo, por exemplo, aquela treta toda do Garden of Banban. E o jogo custa, sei lá, 30 conto, 40 conto e ele não entrega porra nenhuma. Aí é uma merda, sabe? Acho que o gráfico dele vence não só pela técnica, mas pela composição. Exatamente. O jogo que eu tô fazendo. Quê? O jogo que eu tô fazendo vídeo tem 2 horas. Tem muito mais conteúdo e valor que qualquer Assassin's Creed de 60 horas pra cima. Sim, concordo. Eu sou muito detalhista e ando demais pelo mapa. Eu tenho 8 horas de portal. É, sabe? Acho que, sei lá, acho que esse argumento de o jogo só tem 6 horas. Porra, 6 horas não é pouco, caralho. Imagina você sentar e jogar por 6 horas seguidas, vai se fuder, é muito tempo. E não existe quem não gosta de Portal. Quer dizer, até deve existir, mas eu aposto que o avô de quem não gosta de Portal tava no exército alemão em 1900 e quase. Todo mundo Que tem a isso? sua opinião muito bem formada em relação a esse tópico. Só que falar da duração de um game por si só pra definir se ele é bom ou não é tão... Cara, The Longing, nossa. Foi muito divertido assistir o... Quem que foi? Foi o Selbit ou foi o Phelps? Eu não lembro quem eu assisti, mas eu acho que foi o Selbit. Jogando The Longing. Esse jogo é muito legal, cara. E, tipo, a coisa dele é você esperar, sabe? 300 e poucos dias da vida real. Claro que tem coisas no jogo que pode fazer o tempo passar mais rápido. Mas, mano, se você quiser, você pode deixar o jogo aberto por 1 ano. E ele, né? Esse aí é o típico jogador chato de jogo multiplayer RPG. Não aguenta jogar pouco. Porra, essa galera aí com
Sei lá, fala um jogo curto aí que é bom. Que a gente jogou. Jusant, Journey. Ah, esses caras, eles... Nossa, tem um negócio, né? Como é que eu posso dizer? Burro. Se tempo de jogo fosse a única coisa que importa pra um jogo ser bom, então pegando o exemplo do Portal, que é um dos games mais aclamados de todos os tempos, com menos de 2 horas de duração, e colocando ele do lado do Forspoken, que tem mais de 10 horas de jogo, a gente pode dizer então que o Forspoken é melhor que o Portal? Não. Porque a gente não pode dizer que Forspoken é melhor do que nada. São tantos cenários que a gente consegue imaginar pra analisar e discutir a durabilidade dos games que fazem eu me questionar se eu sou a melhor pessoa pra desenvolver esse assunto. Mas porra, é difícil falar de uma perspectiva que não seja minha, até porque eu tô sempre nela. E o pior é que eu odeio primeira pessoa. Me dá motion sickness. Cadê o patch da vida pra gente viver em terceira pessoa? Bom, depois que eu trintei, mesmo se um jogo me chama muito atenção, eu costumo não só dar uma olhada nas avaliações, mas também na duração dele antes de jogar. Eu sei, é uma grande frescura, né? Só que fazendo os vídeos do canal, tentando ter uma vida fora da internet. Assim, acho que tem coisas que tá tudo bem você olhar a duração dele. Né, por exemplo... Um exemplo bem bobo, assim. De verdade, eu acho que a minha experiência com Red Dead foi totalmente destruída. Porque eu queria zerar ele logo pra não manter um conteúdo igual por muito tempo em live. Tá ligado? Por isso que até hoje eu acho o Red Dead 2 ok. E eu odeio essa minha opinião. Tá ligado? Então, às vezes eu pego um jogo e eu vou ver quanto tempo de tempo de gameplay ele tem. Porque aí eu jogo ou não. Porque às vezes faz sentido você ver. Ou não sei. Perdi o fio da meada. Acho que pegaria The Longing e um ano depois abrir o jogo de novo. Ah, mas se eu não me engano, o tempo não passa quando o jogo tá fechado. Você tem que estar com ele aberto. Eu acho. Eu não lembro. E o Celso falando disso antes. Hoje em dia os jogos estão muito enrolando. Quando a gente fala que um filme tem 3 horas, a gente fica puto e não assiste. Daí a gente fala que um jogo tem 40 horas ou 100 horas, falam que é pouco, vai se fuder. Não estou falando que jogos longos não podem ser bons. Tem jogo que não tem fim, mas o que é horrível é quando o jogo enrola muito. É, tipo Assassin's Creed. Sabe? Pra mim, Assassin's Creed e talvez, por exemplo, Horizon. O mapa mundo aberto é pura desculpa pro jogo durar mais, tá ligado? Quando coloca coisa só pra encher linguiça pra caralho. Às vezes é legal, tipo, vamos jogar esse jogo uma vez a cada tanto tempo pra não ficar repetitivo. É, exatamente. Gente, vocês deixam eu só pegar um molho no meu hambúrguer só um minutinho, por favor. Pronto. Peguei. Skyrim, por exemplo, eu jogo tem uns 2 anos e eu recomeço quando eu quero. Pego ele qualquer dia, avanço um tico, depois fico uns 3 meses sem jogar, depois volto e é incrível, dá super certo. Acho que eu tenho Deus, aqui. Acho que eu tenho um pouco de problema disso com Souls Likes, por exemplo. Acho que eu não gosto muito de jogar por causa disso, sabe? Às vezes é muito tempo de jogo. Daí é um problema. Que isso? O que tá acontecendo no chat? Internet, sabendo que na melhor das expectativas eu já vivi 1/3 da minha vida, eu sempre olho pra duração de um jogo e penso: esse jogo é tão bom a ponto de fazer eu gastar esse tempo de vida aqui? God damn idiots, and you can bet your
Yes, partner. A duração de um game é uma parada bem complexa e eu acho muito doido a ciência envolvida no desenvolvimento que decide o quanto que o game deve durar sem fazer com que o jogador se canse e siga engajado nele. Isso é uma daquelas características dos jogos que passam despercebidas, daquelas que você só repara quando te incomoda. Como eu mencionei, tudo que eu tô falando aqui é pessoal e todo mundo tem a sua percepção a respeito de games específicos. Mas eu não tenho como fazer esse vídeo aqui sem falar de algumas coisas que rolaram comigo. Então, não se apeguem nos games que eu tô exemplificando, mas na situação em si. Eu joguei 30 horas de Ghost of Tsushima. Nesse tempo, eu cheguei na metade da campanha principal, e daí simplesmente eu dropei o jogo. Depois de liberar todas as posturas de combate do Jin, ter feito uma porrada de sidequests, tirado um monte de fotos maravilhosas no modo foto desse jogo aqui, que é um absurdo de tão bonito, e ter liberado um monte de armaduras e katanas bem... Cara, eu posso usar o PS5 poucas vezes, mano, mas quando eu uso eu fico muito feliz que o Alov ajudou na época. Porra, muito bom ter um PS5. Apesar que não tem jogo quase pra ele, né? Mas enfim. Eu falo que o jogo é muito longo, fica repetitivo, mas eu também tenho a paciência de um pedaço de graveto. Não, mas faz sentido, tá ligado? Por exemplo, eu gosto, até prefiro, até prefiro jogos que são curtos, mas que me dão uma experiência de boa. Tá ligado? Eu prefiro. Verdade. Se o jogo, sei lá, tem 2 horas, mano, eu sento ali 2 horas do meu dia, jogo e, porra, eu tenho a melhor experiência da minha vida. E é 2 horas. Saca? E... contraste com Zelda, por exemplo. Porra, eu gosto muito de Zelda. Andando assim, mas eu gasto horas do meu dia. Por isso que eu fico triste que a maior parte dos jogos que eu gosto demora pra começar. É foda. PS5 eu queria só pra jogar Astrobot. Astrobot é legal. Ghost of Tsushima é muito lindo. É simplesmente uma caralhada de beleza. Uma caralhada de beleza. Porra. bem bacanas, simplesmente acabou toda a gota de vontade que eu tinha de seguir fazendo o mesmo loop de gameplay nesse Assassin's Creed da Sony. Nem colocando o jogo no hard eu senti algum desafio que valesse a pena eu seguir perdendo meu tempo aqui. E em contrapartida, depois de muito tempo, eu finalmente comecei a jogar Red Dead Redemption 2. Eu cheguei em 50 horas de jogo e só agora que eu liberei a pescaria. E com todo esse tempo de jogo, eu posso dizer que a minha vontade é de passar o resto da vida jogando só isso aqui. Por que um desses games eu abandonei com 30 horas sem saco pra terminar, enquanto o outro eu tô com 50 horas torcendo pra que dure pra sempre? A resposta é provavelmente gosto pessoal, porque eu sei que muita gente que tá assistindo esse vídeo deve preferir o Ghost of Tsushima ao Red Dead Redemption 2. E tudo bem, mas como eu disse, independente dos jogos, o que vale é o exemplo, pelo menos. Pra mim, só um desses games faz eu parecer que toda vez que eu entro nele, é a primeira vez que eu tô jogando. Enquanto o outro, com menos tempo, me faz parecer que eu já vi de tudo. Segundo Albert Einstein, o tempo é relativo, e é consenso que ele varia de acordo com a perspectiva de quem o observa. Até porque, esse aqui sou eu depois de uma sessão de 12 horas ininterruptas jogando Red Dead Redemption 2. Hey there, mister. E esse sou eu depois de jogar 4 minutos e 32 segundos de Persona 4. Eba! Eita gameplay boa. Outer Wilds eu levei umas 30 horas pra zerar, mas pareceu muito mais curto que Dark Souls 3, que demorou a mesma quantidade de tempo. O gosto pessoal entra muito nisso, né? Não sei explicar. O dia que ele parou pra zoar a Persona e com razão a internet explodiu. Zoar mesmo. Life is Strange e Gris tem cerca de 5 ou 8 horas o máximo. E são experiências 1000 vezes melhores do que qualquer jogo do Assassin's Creed, não tem nem perto. Exatamente. E tipo, é isso, é você manter o jogador engajado, sabe? Eu, por exemplo, mano, eu comecei a jogar o Horizon, eu não tenho paciência pra um mundo aberto daqueles. Eu não sei por quê. Que isso, Tucas? Ah, tá. Persona é tão chato que me dá vontade de fazer exercício.
Eu sei que muita gente vai achar um certo exagero da minha parte levar em conta a duração do jogo antes de jogar ele, pensando nisso como um desconto do meu tempo de vida. Mas eu acho que isso é algo meio que inevitável na medida que você ganha idade. Como eu já mencionei, depois que eu fiz 30 anos, eu comecei a perceber que tudo que você escolhe se dedicar, consequentemente vai estar consumindo o seu tempo. E do ponto de vista filosófico da questão tempo, com ele sendo uma construção relativa que não tem um fluxo absoluto e faz parecer que na verdade somos nós que passamos por ele, a tendência com o passar dos anos é a gente notar cada vez mais os impactos que o tempo tem na nossa vida. Talvez alguns vão perceber isso mais cedo e outros perceber mais tarde, mas no fim, 50% dos homens vão acabar sofrendo com a calvície. Uou! Eu não lembrava que isso tava... Como ele consegue? Ele e o Gaveta. Porque não é só curiosidade que te guia no mundo aberto. Ao contrário de Zelda, por exemplo, que você vai porque quer e não porque tem 1000 objetivos no mapa te mandando fazer as coisas. Mata a sensação de exploração. É verdade. É verdade. Zelda é um negócio. Tudo bem que eu gosto muito de Zelda, né? Verdade, isso aí sim. Calvos. Aqui na descrição. Esse assunto da duração dos games é tão, mas tão variável de jogador pra jogador que eu vou aproveitar pra abrir o coração e ser sincero com você sobre mais uma parada pessoal aqui. Até agora eu mencionei a duração de alguns games que eu dei de exemplo. Gente, que música é essa? O tamanho das gameplays no YouTube e inclusive dados do How Long to Beat, que provavelmente é a maior referência quando o assunto é catalogar estatísticas em relação à duração dos games. Inclusive a É de Donkey Kong? Não, eu sei que é de Donkey Kong, mas qual? A tradução literal de How Long to Beat é quanto tempo pra bater, e como as interpretações disso podem nos levar pra várias piadas penianas que vão ser uma distração, vamos ficar com quanto tempo pra vencer. Enfim, o que eu queria falar agora é que eu não sei vocês, mas todo jogo que eu pesquiso How Long to Beat, ou vejo a duração da gameplay completa dele no YouTube, eu adiciono tipo o dobro de tempo, ou pelo menos somo 50% do valor total. Porque eu sou uma completa lesma jogando games. E até onde eu tenho memória, eu meio que sempre fui assim. Como eu não tenho o costume de rejogar, platinar ou fazer múltiplos finais, a minha run quase sempre é explorando cada cantinho do jogo, sem pressa e me divertindo ao máximo que eu consigo. O que ao mesmo tempo é legal, também faz eu levar muito tempo pra acabar os jogos. E essa média aqui quase nunca se aplica pra mim. Por favor, me digam aí nos comentários que eu não sou o único slow runner. E baseando nas médias, eu poderia dizer que eu abandonei o Ghost of Tsushima tendo jogado mais que tempo suficiente pra poder fazer a campanha principal. Na média, o Demon Souls Remake leva 23 horas, eu tô com 35 e ainda não terminei. Dark Souls leva uma média de 40 horas, eu levei 90. Bloodborne leva 33, eu levei 80. Elden Ring na média tem 60 horas, eu levei 180. Resident Evil 4 Remake, 20 horas, eu levei 35. Dead Space Remake, 12 horas, eu levei 26. Persona 5 Royal leva 100 horas e eu levei 0, porque Deus me livre gastar esse tempo de vida aqui num JRPG. Mano, agora que ele já zoou Persona, ele tá pouco se fudendo, né? Agora que já foi, mano, foda-se, vou zoar mesmo, que se foda. Não é só a questão do gênero do game que vai influenciar como que você... Mano, eu tô muito pra baixo, peraí. Ah, meu Deus do céu. Acho que não sou slow runner por causa do TDAH. Eu preciso de novidade de tempos em tempos. Não. É ou não? Não entendi. Persona 3 leva em média 40 ou 60 horas. Eu levei 100. Ai, que pregas. Gente, eu preciso emagrecer. Tô buchudo. Encara se um jogo é muito longo ou não, mas também o momento que você tá vivendo. Porque o jeito que eu encararia a possibilidade de jogar um game com mais de 60 horas quando eu tinha 13 anos seria tipo, uau, eu vou me divertir muito com isso aqui. E hoje em dia... TDAH é uma coisa muito esquisita. Ou eu preciso de novidade sempre, ou tem que ser algo muito parado, contemplativo, que eu fique hipnotizado. Eu entendo, de certas formas. Trabalhando em tempo integral no canal, produzindo os roteiros, editando os vídeos, com 1 milhão de games no meu backlog, um game com 60 horas pra mim é tipo... Uau! Eu acho que até 2026 eu começo a jogar. Não é à toa que eu comecei a jogar Red Dead Redemption 2 só agora. Eu realmente tenho esse sentimento conflitante porque numa boa parte da minha vida, quando eu tinha tempo pra jogar, a minha família não tinha grana pra gastar com jogos ou em um videogame atual. E hoje eu tenho condições de inclusive investir nas plataformas. Só que com o pouco tempo disponível que eu tenho pra encaixar games, aqueles que têm uma duração... É muito foda, né?
quando você era criança, você tinha tempo, mas não tinha dinheiro pra comprar os jogos. E agora adulto, você tem o dinheiro, mas não tem o tempo. E às vezes nem o dinheiro. Longa acabam sendo um fator conflitante. É basicamente esse meme famoso aqui, só que com uma certa diferença ali na parte do dinheiro que eu ainda tô correndo atrás. Inclusive, por favor, considere virar meu apoiador lá no Apoia-se. A partir de R$6 por mês você já me dá uma... Vou fazer meu jabá também, me apoia aí, ó. Me apoie. Lembrando que o mês já virou, se você me apoiava mês passado, virou, você não tá apoiando mais. De olho, tem vídeos novos para sair logo logo no novo canal, inclusive mods. Pina o canal novo aí no chat, por favor, obrigado. Uma força absurda na produção do canal. Uma galera que apoiou a campanha por bastante tempo já saiu e tô precisando de novos apoiadores. Chega junto. Enfim, cada pessoa é única, tem rotinas únicas, gostos únicos e preferências únicas. É por isso que um consenso dentro de um universo de possibilidades e públicos que diferentes durações de games atendem é basicamente impossível. Ao mesmo tempo que eu chuto que muita gente que já é mais velha, que trabalha e acompanha o canal vai se identificar com a minha realidade, muita gente mais jovem que ainda só precisa se preocupar com os estudos talvez não vai conseguir ter o mesmo entendimento. E nesse caso, é bem possível que a duração de um game nem seja vista como um fator determinante para jogar ele ou não. A gente tá numa época em que a tecnologia e também a capacidade de hardware permite que a gente crie jogos cada vez maiores, grandiosos e duradouros. E mesmo com tempo limitado e ficando sem poder jogar vários deles, a vontade não me falta. Mas por causa da minha rotina, o valor que eu passei a dar para jogos que conseguem entregar histórias e experiências boas, sem exigir uma quantidade de tempo e dedicação enorme, aumentou muito nos últimos anos. Jogos assim são basicamente uma bênção pra mim. E sabendo que muita gente que me acompanha também tem uma rotina filha da puta, eu acho muito errado as pessoas taxarem um jogo como ruim só porque ele é curto. Até porque quando você já é um adulto e quer ter um dos maiores prazeres que a vida pode te dar, você precisa só de uns 5 ou 10 minutinhos. Às vezes um pouco mais. Eu mesmo, dependendo do dia, às vezes preciso ali de uns 40 minutos pra conseguir chegar no auge da parada. Mas sempre vale a pena. Isso! Uma louça lavada e uma pia desocupada causam um prazer indescritível. Games serem extremamente grandiosos e duradouros parecem ter virado o padrão para justificar o preço que a gente vem gastando com eles. E assim, eu entendo que faz sentido que se você atualmente está sendo obrigado a gastar R$350 num jogo, o mínimo é que você consiga desfrutar dele por um bom tempo e sentir que o seu dinheiro foi bem investido. O problema é que, como sempre, parece que quem decidiu esse padrão não foi a gente, e sim a indústria. Faz um bom tempo que o aparente padrão para justificar a existência de um AAA é eles serem gigantes, com longa duração e um orçamento astronômico para serem desenvolvidos. Como resultado, mesmo com esses jogos vendendo números absurdos, a quantidade de vendas nunca tá boa para as empresas que produzem eles. O lucro não é o esperado em relação ao valor investido para entregar esse produto. Como consequência, essa bola de neve acaba aumentando o preço dos jogos a cada nova geração. É meio chato eu ficar reafirmando isso a essa altura desse vídeo, mas um jogo ter longa duração por si só não é a única característica que isolada vai fazer dele bom ou ruim. A mesma afirmação vale para games de curta duração, porque a duração de um jogo é uma decisão técnica, artística e eu acredito que até mesmo mercadológica. Do ponto de vista técnico, quanto mais limitações existiam no desenvolvimento de games das gerações passadas, maior era valorizada a criatividade para contornar a falta de memória ou potência dos hardwares onde os games rodavam. Jogos que são lembrados até hoje com a característica super marcante de uma dificuldade extremamente desafiadora, nada mais eram do que o meio encontrado pelos desenvolvedores para deixar o jogo mais longo, já que mais falhas significavam mais tempo tentando progredir. Até mesmo aqueles puzzles meio sem sentido, que parece que estão perdidos no meio dos survival horrors clássicos, eram um meio de fazer o jogador desfocar da ação e se concentrar na resolução de um problema, que no fim das contas acabava alongando o tempo total de gameplay. Uma solução baseada na limitação de hardware da época virou uma característica quase indispensável desse gênero. Afinal, os puzzles se mantêm firmes e fortes no survival horrors até hoje. Os 3 primeiros games da série Resident Evil no Play 1 têm ali uma média de duração de apenas 6 horas. Você imagina o quão pouco eles iam durar se não tivessem puzzles para intercalar e resolver em meio a gameplay? Eu imagino que não seria muito. Finalmente, o ponto que mais uma vez nessas discussões as pessoas que gostam de consumir videogames e dar pitaco sobre eles acabam esquecendo. Eu já mencionei a minha visão sobre isso aqui no meu vídeo sobre o modo fácil de Dark Souls, mas eu vou reafirmar aqui porque eu acho que é 100% pertinente para esse assunto. Quem decide quanto tempo um jogo deve durar é o criador do jogo. Eu posso não jogar até o final porque o game não me prendeu. Eu posso jogar ele todo e achar que ele foi muito longo ou muito curto. Ou eu posso ficar perdido por lá por muitas horas torcendo para
para que o jogo nunca acabe. Mas em todos os cenários eu defendo que os jogos, como um produto que é destinado ao entretenimento, mas que também é arte, possam comunicar exatamente o que o criador deles queria quando eles foram concebidos. Então eu vou defender desde o Hellblade 2 com as suas 6 horinhas, até a maluquice de algum japonês que decidiu fazer uma campanha de 100 horas em Persona 5 Royal. Esse segundo talvez eu não defenda tanto assim. Mas e aí, qual é a sua opinião a respeito da duração dos games? Você também tem 100 algum horas fator é limitante maluquice, em né, relação a mano? isso por causa da sua rotina? Conta pra mim aqui embaixo. 100 horas um jogo é maluquice. Persona 5 eu não defendo não, metade da campanha é chata. Eu sinto falta de algum criador de jogos que aponte a raiz do problema de forma direta. Isso tudo a gente sabe que acontece por causa da porra do neoliberalismo maluco que a gente vive. Os caras já são taxados de comunista pelos incels da internet. Eles estão com medo ou eles só não sabem como aprofundar isso nos vídeos. Esse assunto sempre surge em vídeos de jogos e todo mundo para muito perto de falar o problema de verdade. Você diz do Tucas falar que a culpa é do capitalismo? Você queria... Tô perguntando de verdade, você queria ouvir ele falando isso? É isso? Neoliberalismo. Desculpa, eu não sei ler o português. Mas o culpado a gente já sabe, né? O culpado você já sabe qual é. Não é mesmo? Sim. Vídeo bom do Tucas.